Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Amy, tô vindo aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre a obra Terror no Paraíso, do autor Fernando Neves. Eu tive a oportunidade de ler essa obra algumas semanas atrás e hoje tô vindo aqui pra falar um pouquinho dela para vocês. A gente vai ler a sinopse e conversar um pouquinho sobre essa obra tão especial que foi indicada recentemente ao Prêmio Jabuti 2023. Para quem não conhece, o Prêmio Jabuti é um dos mais tradicionais prêmios literários do nosso país e é uma honra ter uma obra indicada a esse prêmio. Então vocês devem imaginar o quão feliz o Fernando está por ter conseguido essa conquista, não é mesmo? Então eu desejo que dê tudo certo, que o Fernando consiga avançar ainda mais nas etapas e chegue a ganhar, né, o prêmio, porque vai ser muito merecido, porque eu sei o quanto essa obra é maravilhosa. Então desde já fica aqui as minhas felicitações, né, para o autor e o meu desejo de boa sorte, de sucesso e que dê tudo certo. Bom, vou ler agora a sinopse para vocês, certo? O paraíso esconde a prisão. Diante da paisagem inebriante escolhida por ela mesma, não há controle do que faz. Está longe de todos e ironicamente fazendo o que mais desejava. Sozinha, como sempre quis, diante do mar infinito, mas agora prisioneira, sem carcereiro nem barras de ferro, presa na paisagem livre. O desejo se torna seu terror e ela não enxerga a porta de saída do paraíso. Então essa é a premissa da obra Terror no Paraíso, do autor Fernando Neves. Gente, essa obra ela é repleta de suspense, repleta de terror realmente, traz mais um terror assim psicológico e é um livro curtinho e a gente fica preso, totalmente preso na leitura. Eu li ele de uma vez só, quando eu comecei a leitura. Não consegui deixar a obra de lado enquanto não chegasse ao final dela, porque a trama inteira é repleta de muito mistério e muito suspense mesmo, e a gente fica nessa expectativa de saber o que vai acontecer, né? Então, Terror no Paraíso traz essa premissa bastante intrigante e instigante que prende o leitor do início ao fim. A nossa protagonista é uma mulher que decide viajar sozinha para um lugar ermo, mas muito bonito, que ela considera como sendo um paraíso. E aí, ao chegar lá, ela começa a perceber algumas coisas estranhas, né? A notar algumas coisas um pouco fora do padrão. Com o passar do tempo, ela percebe que talvez aquele paraíso não seja tão paraíso assim. E se vê em certo momento totalmente presa e sem saída. Mas todo o suspense, todo o mistério que envolve a obra está em torno dessa situação, onde com o passar das páginas o leitor ele consegue ter esse entendimento acerca do que realmente está acontecendo e o que é que faz aquilo ali ser uma prisão. O que é que faz daquele paraíso ser tão cheio de mistério e ser palco de diversas situações que levam ao medo, que levam a esse terror realmente. Quando o leitor percebe que é praticamente impossível romper as barreiras que são criadas dentro daquele lugar, aí é que as coisas ficam bem instigantes e a gente, pelo menos eu, durante a leitura, me senti como se estivesse ali, ao lado daquela personagem, batalhando e tentando sair desse lugar. Então é aquele livro que a gente sente aquilo que o personagem está sentindo. E isso se dá devido à escrita do autor, que é uma escrita muito boa, uma escrita muito leve e fluida. A gente vai lendo e é como se estivéssemos vivendo aquilo que está acontecendo na leitura. Então a escrita do Fernando é muito boa. Eu já li algumas outras obras dele além desta e posso afirmar isso com total certeza. Terror no Paraíso é uma obra que seduz o leitor, que não decepciona em momento algum. Ele entrega muito além daquilo que é prometido. E tem uma coisa muito específica que acontece e que me chamou muita atenção, porque é algo que eu gosto muito em filmes, em livros, que é o looping temporal. E nessa obra a gente tem
o uso desse efeito do looping e é algo que fica surreal, fica fantástico, né? Eu gosto muito de obras que trazem esse efeito e eu posso afirmar para vocês que essa foi uma das melhores obras onde eu pude observar esse efeito do looping, trazendo todo aquele significado e a sensação que um looping temporal deve trazer dentro de uma história. Então foi magnífico acompanhar, né, toda essa trama de Terror no Paraíso. Um outro ponto bastante importante a se levantar nessa questão do looping é que o autor ele consegue fazer isso sem enfadar o leitor. Porque muitas vezes a gente vê esse looping temporal acontecendo e isso cansa, aquela repetição, né? E aqui o autor ele consegue levar isso de uma forma bastante única, assim, bastante interessante e não faz com que a gente fique cansado de estar lendo. É uma experiência única, você precisa ler para entender o que eu tô falando. Então, quando acabar esse vídeo aqui, você corre e vai adquirir o seu exemplar de Terror no Paraíso para conferir tudo isso que eu tô dizendo aqui. O autor ele consegue trazer novos aspectos, novas situações para essa obra, né, novos personagens, trazer outras nuances para a obra de uma forma bastante interessante. E a história ela vai se construindo pouco a pouco. A cada página o autor ele vai incluindo novas questões, novas situações que vão fazer a gente ir ligando os pontos e entendendo toda a obra. A gente tem aqui uma obra curta, com poucos personagens, com praticamente nenhuma mudança de ambientação, mas que consegue prender o leitor do início ao fim. E isso é um fator que prova o quão boa é a história de Terror no Paraíso. Então aqui nós temos suspense, nós temos mistério, nós temos um desfecho inimaginável que foge totalmente dos clichês que a gente tá acostumado a ver. E é difícil da gente imaginar o que vai acontecer. Eu tô aqui conversando com vocês e contando algumas coisas sobre a obra, mas podem ter certeza que eu não falei absolutamente nada, não entreguei o ouro em momento algum. Porque o livro vai muito além, ele realmente é uma obra pra gente ler com altas expectativas. E essas expectativas elas são superadas. O leitor ele fica ávido por desvendar tudo aquilo que está acontecendo, por entender tudo aquilo que está acontecendo. E quando chega no final a gente fica, sabe, sem... Gente, não acredito. Então, só leiam. Leiam Terror no Paraíso. Aqui fica a minha recomendação dessa obra tão importante que foi indicada ao Prêmio Jabuti 2023 e também do trabalho do autor Fernando Neves, né? Aqui na descrição eu vou deixar todos os links com os lugares onde você pode adquirir a obra Terror no Paraíso e também o link onde você pode entrar em contato diretamente com o autor Fernando Neves. Então é só clicar aqui embaixo, você vai conhecer mais sobre essa obra, mais sobre o autor e as suas outras obras também. E aqui embaixo também vão estar os meus links, vai ser um prazer ter vocês lá no meu cantinho, no meu Instagram, no meu TikTok e nos outros lugares que vai estar tudo aqui embaixo, tá bom? Um beijo da Amy e até o próximo capítulo.